Paz do Senhor, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma tarde incrível de presença de Deus é a que vamos passar. Nestes momentos a gente começa um louvor, uma adoração ao nome do Senhor, porque Ele é digno do seu louvor. Tudo bom? Deus abençoe o coração de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, e que seja uma tarde que seja impactante aos nossos corações, né? Que o Senhor venha nos visitar de forma particular, individual. É o meu desejo, é o desejo do meu coração para essa tarde, é que possamos aproveitar o máximo e glorificarmos ao Senhor, exaltarmos o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele é o único digno de louvor e de adoração. Amém? Vamos começar adorando a Deus com uma oração, porque é muito bom falar com o Senhor, né? Orar sem cessar. Nem sempre a gente está de joelho ou com os olhos fechados, ou sem fazer nada orando, mas o dia todo a gente ora com o nosso pensamento, com a nossa vida, nas nossas práticas, nossa vida vivida é uma oração ao Senhor. Aleluia, Milquinha. É? Não, Clícia, a mãe de Milka que está aí. Edinho, Silva, Deus abençoe vocês, viu? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por essa tarde. Te louvamos e te convidamos, Senhor, a fazer parte deste culto tão maravilhoso que vamos te desejar nessa tarde, que vamos oferecer a Ti, Senhor, como sacrifício, Senhor, vivo. Nós queremos ser a quem o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então nos encontre nessa tarde, encontre em nosso coração, Senhor, um lugar da Tua habitação e venha nos visitar, Senhor, com a Tua paz, com a Tua misericórdia, Deus, com as Tuas maravilhosas graças, meu Deus. Elas têm nos levantado toda manhã. Todas as manhãs nós podemos respirar um ar que o Senhor nos deu e é motivo de estarmos alegres, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Então vamos nos alegrar, vamos nos regozijar no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar a Deus, ao Senhor, um louvor. Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando, todos vocês que estão aí comigo. Vamos começar cantando, né? Um louvor que fala muito ao meu coração. Diz que não tem jeito, uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre, dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo: eu posso tudo, se você crê que eu sou capaz. Seu Espírito Santo será selado
você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso todas as coisas, se você crê que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E mesmo se tiver barreiras, e se tiver barreiras no caminho, ouça, a fé vai te dar asas para alcançar. Se o Espírito Santo deixa ele te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Ele vai contigo no teu caminhar. Ele não nos desampara nenhum momento. A sua palavra diz que ele é presente na hora da angústia. Então, no momento de desafios, você tem o Senhor para contar. Você tem Ele do seu lado. Ah, Helene Mocia. Terá Suriega Shma. Loremani Geaciei. Muitas vezes ele se levanta, o inimigo se levanta para nos entristecer, para trazer memórias que nos entristecem. Eu não sei para quem eu estou falando, mas existem pessoas que estão com o coração entristecido por memórias passadas. Noa Shema Shigeias. Luriane Gacieda Shiamacia. Mas Ele quer curar a tua mente, o teu coração. Ele quer te alcançar nesta hora, sarando essa ferida que tanto tem doído. Dai o baixência aliandemas. Guriande gaciele baixere la xuria siamas. Permita que o Senhor entre no secreto do teu coração, naquele lugar que nem você quer mais lembrar, mas hora ou outra ela vem em sua mente. Mas o Senhor quer entrar na tua intimidade, na Iovaciegássia, e restaurar a tua saúde, seja ela espiritual, mental, física. Dai Govacierache. Receba de Deus a cura, o milagre. Receba de Deus nessa tarde a restauração do seu coração, da sua alma. Gaiomaciedachia. Duriasi gelamacia laiorachei. Eu me alegro porque nada nos separa do amor de Cristo. Seja a tribulação, seja a luta, seja as tribulações, as dificuldades, nada é capaz, porque foi um amor tão grande que Ele deu o Filho dele, Jesus, para nos curar, para nos alcançar, para restaurar aquela aliança que foi quebrada no Éden. Ele voltou para nos alcançar com cura, com transformação. Receba de Deus sobre Ele foi as nossas dores, o nosso castigo, e hoje nós temos paz. Goze dessa paz, se alegre nessa paz. Aleluia. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesta noite.
nessa noite, não, nessa tarde. E eu queria muito, né, que você ouvisse o que o Senhor tem nessa tarde para o teu coração. Nós vamos ter Cláudia também, que vai dar uma palavra, e eu tenho certeza que Deus vai usar ricamente e poderosamente a vida dela. Também tem Lai, que vai adorar a Deus conosco, e vai ser uma tarde incrível na presença de Deus. Porque quando a gente se reúne em torno do nome do Senhor, algo acontece. Aleluia, você crê? Você crê que o seu Deus está aí, te ouvindo e perto de você? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. A gente só vai ler um versículo. É uma história conhecida de um profeta conhecido, que Deus usou grande e poderosamente. O versículo 8 diz assim: Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? Todos já sabem a história de quem que a gente vai falar hoje, né? De Elias, um profeta que marcou uma geração, que foi de encontro. Sabe, esse profeta, ele chegou e foi de encontro à idolatria que estava naquele lugar. Os reis idólatras, pessoas que estavam conduzindo o povo a se afastar de Deus. E Deus usou poderosamente esse homem. Ele falava que ia chover e chovia. Se ele falasse que não ia chover, não chovia. Pensa a intimidade que esse homem tinha com Deus, né? O desenvolvimento e aquele ministério intenso, aquele ministério intenso de cura, de libertação, de provisão, sabe? De acabar com toda a idolatria. E quando a gente mexe com coisas espirituais, é muito sério. Elias estava, pela unção de Deus na vida dele, fazendo algo muito, muito difícil aos nossos olhos humanos. Mas ele conseguiu não se desviar do propósito que Deus deu a ele. Mas essa história nos fala que ele está indo para um monte chamado Horebe, que era o monte de Deus. E por que ele estava indo para esse monte? Porque ele se decepcionou muito. Porque todos os feitos que Deus fez através daquele servo, daquele homem de Deus, em um momento que ele achou que uma resposta seria outra, foi uma resposta contrária ao que desejava o coração dele. E ele se entristeceu, ele se abateu, ele entrou em uma depressão tão grande. E eu estava conversando com o meu bem hoje, a gente compartilhando dessa palavra, eu falando com ele que existe um momento em nossas vidas que vivemos como Elias. E olha que somos, né, nem temos assim tantos milagres, comunhão ao ponto de ser um profeta nessa geração. Temos sim, com certeza. A palavra de Deus nos ensina a ser profeta, e somos profeta. Mas assim, comparado a esse homem, a santidade, o exercício dele de fé, de comprometimento com a obra de Deus, e ele se abateu, ele se entristeceu, ele se deprimiu. Imagine nós, né? Que cada dia a gente está de um jeito, e muitas vezes as dificuldades vêm de encontro à nossa fragilidade. E eu estava conversando com o meu bem justamente isso. Ele estava em um ministério tão intenso, tão corriqueiro, tão forte, que ele estava cansado, sabe? Ele estava muito cansado. E por causa de uma palavra de uma mulher, de uma ameaça de uma mulher que ia matar ele, ele se deprimiu, porque ele já estava cansado, ele já estava esgotado de tanta coisa. Sabe quando a gente passa a noite toda orando por alguém, ou quando a gente tem uma guerra? Essa noite eu vivi uma experiência que eu nunca vivi.
sabe? E eu acordei, o que eu tentei dormir, não dormi com essa experiência tão forte que eu tive nessa noite. E eu passei a noite em claro. E eu me cansei tanto. Uma noite de guerra e eu me cansei. Eu estou exausto. Imagina esse homem com tanta demanda, com tanta coisa para estabelecer naquele povo, o povo de Deus que estava totalmente preso àquelas práticas e debaixo desse jugo, e ele lutou e ele conseguiu. E quando ele pensa que viria uma resposta de Jezabel, assim, de louvor a Deus, talvez era esse o pensamento dele, e essa resposta foi negativa. E ele já estava cansado e ele quis a morte. Ele desejou morrer. E ele deixou o menino, o rapaz que vivia com ele, em um lugar, e foi andando para o deserto e andando, e ele se cansou e ele deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E eu acho interessante que Deus enviou um anjo para alimentar ele. E ele acordou e tinha pão quente. E ele acordou e tinha uma jarra de água. Deus entende os seus momentos. Deus compreende os teus desertos. Deus não te julga no teu momento de silêncio, de dor. Deus te alimenta. Deus envia anjos para te alimentar. Oh, Senhor. O Senhor entra e manda o anjo vir trazer pão quente para ele. Ele não perguntou nada para ele. E ele levantou, ele comeu, ele tornou a deitar. Ele estava exausto. Ele estava exausto fisicamente, ele estava exausto emocionalmente. Não sei qual é o seu estado nessa tarde, mas Deus está te alimentando. Deus está mandando anjos. Deus está te visitando. Oh, aleluia! Nosso Deus não nos desampara, Ele não nos julga, Ele compreende o seu momento. E no outro dia, o anjo chamou ele de novo e falou: acorda, come, porque você precisa andar muito. E ele ficou 40 dias e 40 noites andando. A gente lê a história e quando a gente para pensar, 40 dias e 40 noites de dor, de angústia, de tristeza, de desesperança. Ele estava sofrendo, porque as palavras daquela mulher não eram só de ameaça, ela vinha carregada de morte. Quantas vezes nós ouvimos palavras que vêm de encontro à nossa alma para nos matar emocionalmente, para nos ferir? Nós vivemos em um mundo em que as pessoas são más. Nós também precisamos nos policiar, porque também somos maus. E Deus guardou o seu servo, permitiu que ele se cansasse, permitiu que ele passasse por aquele momento. E ele pediu: Deus, eu quero morrer, não quero mais viver. Quantas vezes você, no seu silêncio, pensa: seria bom se eu morresse? Eu vi uma pessoa falando isso alguns dias atrás, que o alívio seria maior. Mas Deus ainda tinha algo com esse profeta. Deus tinha algo para Elias. E ele não correu para outro lugar, ele foi para o monte de Deus. Quando você olhar para os quatro cantos e ver desespero, e ver angústia, e ver a desesperança, corra para o monte de Deus. Corra para a presença de Deus. Porque se nada nessa terra, se nada nessa vida te alimenta profundamente, o Senhor te alimenta. O Senhor te visita. O Senhor envia anjos para cuidar de você. Naquela noite que você não dormiu. Naquele dia que teve um estresse tão grande em sua casa, que você não conseguiu resolver aquela situação como você queria. Mas Deus te conhece. E Ele não te julga pelos momentos difíceis que você passa. Mas eu te aconselho, Ele te traz para Ele te aconselha nessa tarde a ir para o monte dEle, a entrar no teu secreto. Se talvez você não quer falar para ninguém do seu lado que está te acometendo, que tristeza está te alcançando, corra para os braços do Pai.
Vai no teu secreto e fala: Deus, eu preciso, Senhor, da tua ajuda, da tua compreensão. Eu preciso da tua resposta, Senhor. Usa a minha vida. Eu estou fraca, eu estou cansada, eu estou triste, eu estou depressiva, eu estou emocionalmente muito mal. Mas o Senhor me fortalece, eu creio. Eu creio nessa palavra. Eu creio na palavra que o Senhor está ministrando ao meu coração, ao teu coração nessa tarde. Palavra de cura. E Ele não te julga, Ele te cura. Ele não te julga, Ele te alcança. Ele não te julga, Ele te alimenta. Aleluia! E quando Ele chega naquele monte e fica ali naquela caverna, escondido de tudo e de todos, na escuridão, e Deus chega ali naquele lugar e fala assim com ele, que ele queria falar com ele. E aí veio vários sons, né? Veio um terremoto, veio um forte vento. A Bíblia diz que veio um fogo e nenhum deles era a voz de Deus. Ele estava abatido, ele estava triste, ele estava querendo morrer. Mas ele ainda estava com intimidade com Deus. Ele sabia qual era a voz de Deus. Muitas vezes as nossas tristezas nos afastam do monte de Deus. As nossas desilusões nos ofusca a visão de Deus, nos deixa surdos a ouvir a voz de Deus. E muitas outras vozes vêm e muitas vezes a gente cede. Mas nessa tarde eu te aconselho a ir para o monte de Deus e ouvir a voz de Deus. Porque ao contrário do vento, ele fala de várias formas, mas naquele momento ele veio numa brisa, num murmurar de uma brisa suave. Porque ele sabia que aquele momento de Elias era um momento de muita dor, de muita tribulação. Ele vinha manso e suave. E perguntou a ele: o que fazes aqui, Elias? Essa pergunta foi para que Elias olhasse para dentro dele. Foi para que Elias olhasse ao espelho, o rosto dele, a visão que ele tinha dele, do chamado de Deus para ele. Deus te pergunta nessa tarde: por que você se calou? Por que você se entristeceu? A caminhada foi difícil. As palavras que você ouviu não foi a que você queria ouvir. Mas Deus tem palavra de vida. Ele que te chamou. Ele é que garante. A boa obra, quem termina é Ele, que começou. E Ele falou: volte ao teu caminho, Elias. O Senhor te convida a voltar, a pedir perdão para quem talvez você magoou. Volte para o teu lugar, volte a cantar, volte a louvar, volte a ler a palavra de Deus. Ele pelo contrário, Ele te ama e te compreende com amor e com a compreensão tão grande. Sabe, a gente não consegue medir o tamanho, a altura, a profundidade, a largura desse amor, porque Ele é tão imenso. E Ele te alcança nessa tarde, te diz: volta ao teu caminho. Volte, porque tem muitas pessoas que precisam de você. Tem muitas pessoas que precisam ser ungido por você, Elias. O seu sucessor precisa ser ungido. Outros reis precisam ser ungidos por você. Seja um canal de bênção aonde você está. Deus te convida a voltar ao teu caminho. Deus te convida a profetizar sobre as pessoas, a profetizar sobre a sua casa, sobre a tristeza que está no teu coração. Você é um agente de vida. Você é um agente que professa vida. E da nossa boca pode sair morte, pode sair vida. A escolha é nossa. E Deus te convida hoje a voltar ao teu caminho, a fazer o que Ele te chamou para fazer, a te animar de novo. Ele compreende o teu momento.
Ele te visita no teu momento, Ele te alimenta no momento de tristeza, mas Ele também te faz refletir o que faz aí. Porque os seus braços estão cruzados, porque a sua cabeça está baixa. Levante a cabeça. Sabe, quem te chamou foi o autor e o consumador da fé. Se fosse eu que tivesse te chamado, você poderia desistir, porque eu sou falha. Mas quem te chamou foi um Deus que deu a vida do próprio Filho por você, por amar você. Então eu te convido hoje, volte ao teu caminho. Há muita gente que depende de você, que depende do teu conselho, do teu abraço, do teu carinho, da tua palavra amiga, do teu louvor que sai de dentro do teu coração e que alcança vidas e cura vidas. Não cale, volte ao teu caminho. Amém? Eu vou orar por você, eu vou orar por nós nessa tarde. Querido Deus, a palavra que refletimos nessa tarde foi uma palavra difícil, mas que todos nós passamos, Senhor, como ser humano, como pessoas que temos alma. Então nossa alma muitas vezes está feliz e muitas vezes ela está triste, muitas vezes ela quer chorar, outras vezes ela quer cantar. Deus, e as palavras que muitas vezes nós ouvimos, que vai de encontro à nossa vontade de viver, Senhor. Eu vivi isso, meu Deus, e o Senhor me alcançou com o teu pão, com a tua água fresca, com a tua sombra e com tua voz. Senhor, alcance cada um de nós que estamos nessa live e os que vão assistir depois. O Senhor conhece o coração individual, Senhor, e no coletivo. Então eu te agradeço porque tu estás aqui e porque tu nos alcançou nessa tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amigos aqui do Facebook, Deus abençoe a sua vida. Gostaria que vocês compartilhassem os vídeos, compartilhassem para que outras pessoas fossem alcançadas. Eu quero convidar aqui Lai, minha amiga querida, vai cantar. Enquanto ela canta, levante suas mãos, agradeça a Deus por essa tarde. E vamos juntos adorarmos ao Senhor, porque Ele é presente aqui. Robson, que alegria! Meu amigo de São Paulo, Benção, Esther, Thaís, Chuchuzinha. Gente, usa o net, ó, parceira de todas as lives. Patrícia, minha querida, Deus abençoe sua vida. Gente, muita gente chegou, Juliana, sua mãe, Sueli, Rebeca, Pastor Edinho, e eu fiquei muito feliz com a presença de todos, né? Esther também tá aí. Cadê Lai? Patrícia, você vai vir cantar qualquer dia, né, amiga? Rebeca tá me devendo. Guilherme. Eu não sei se Lai vai solicitar a presença. Gente, eu vi Merab entrando. A mãe... Ah, agora sim. Nossa amiga... Agora foi. Graças a Deus. Foi, amiga. Amém. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. E toda vez eu fico assim muito emocionada, né, impactada com o que Deus fala através de você aos nossos corações, né? Eu já estou aqui já muito impactada com o que Deus já disse para nós essa tarde. E eu queria ler aqui, Hilde, só um versículo do livro de Jó, 23,
o versículo 10, que diz: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. E o versículo 12 diz: do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Essa foi uma resposta de Jó aos seus amigos, né? E nessa passagem, Jó está muito amargurado. E ele achava que Deus estava pesando demais a mão sobre ele. Mas o que mais me impactou nessa palavra foi porque, apesar daquela amargura que Jó sentia, ele não desprezou ao Senhor. Ele não abandonou a fé. E aí, a semana passada, vocês falaram das misericórdias do Senhor, do amor do Senhor. E esse é o nosso Deus que nos contempla, né, Hilde? A todo momento. E ele não nos deixa só. Por isso, apesar de todas as lutas que nós estivemos atravessando, a gente deve apenas confiar no Senhor. Porque muitas vezes a gente quer ter aquele controle, né, daquela situação. Mas a gente sabe que só o Senhor que pode controlar qualquer circunstância. A vontade dele é sempre boa, é sempre perfeita e agradável. Ele louvará a Deus com um hino, e eu gosto de louvar com louvores que de algum momento da vida me impactou. E eu espero que Deus fale com vocês também através deste louvor. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Seu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Aleluia. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto, aleluia, para me manter ao teu lado. Seu amor é
é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém, Lai. Uma alegria receber você. Realmente é assim. Às vezes as circunstâncias nos aproximam de Deus. É. E eu estava ouvindo uma palavra essa noite e o encontro de Saulo com o Senhor. Ele viu o Senhor cego. Só cego ele pôde ouvir a voz de Deus e converter-se à voz, né, de Jesus e seguir um caminho de evangelismo. Muitas vezes as lutas nos fazem enxergar. Ele cego, ele enxergou a missão. Ele enxergou que ele perseguia não era realmente o que ele tinha que fazer. Ele tinha que vir servir esse Deus. E as dificuldades, muitas vezes, a gente está afastando, a gente está, né, tudo está tudo bem, tudo está numa boa, e a dificuldade vem e te aproxima de Deus. É uma montanha, é um vale, é uma tempestade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de Gui, de Paulo, da irmã Valdelice. Um abraço, amiga. Um abraço, beijo a todas. Amém. Minha irmã Cris tá aí, Dil tá aí. Quem mais que eu não falei o nome, gente? Muito bom ter vocês. Agora vamos chamar a nossa pregadora linda e maravilhosa, que é a minha cunhada, Cláudia, que vai estar conosco nessa tarde trazendo uma palavra de Deus. Mais uma porção da misericórdia e da palavra do nosso Deus. Olá! Cláudia! Tá melhor, amiga? Graça e paz, amados. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nessa live maravilhosa, que o Senhor já tem falado assim profundamente conosco. Muito lindo mesmo, graças a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui novamente, né? Para a gente poder meditar um pouquinho na palavra de Deus. E para a gente não ganhar mais, a gente ganhar mais tempo, né? Vamos logo direto para a palavra. E o texto que o Senhor tem falado muito ao meu coração e que eu quero compartilhar, se encontra justamente em Atos 27 e vai falar dessa pessoa última que eu te mencionou, né? Paulo, nosso querido Paulo. Então, o texto se encontra em Atos 27, somente um versículo também, que diz assim: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Novamente, finalmente, perdemos toda a esperança de sobreviver. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante de Ti. E nós cremos, Senhor, que Tu tem algo mais para nos revelar, para nos ensinar. E é o que nós te pedimos, porque Tu, Senhor, já tem falado profundamente conosco. E não vai ser diferente nesta hora, Senhor, porque a Tua misericórdia é grande, Teu amor, Senhor, é magnífico. Contemple todas as vidas que aqui estão.
e aquelas que hão de assistir para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos. Amém. É super interessante essa palavra. E todo o decorrer da live, né, que o Senhor tem falado conosco justamente disso, de momentos difíceis que marcam a vida de uma pessoa, né, como o caso de Elias, de Jó, que o Senhor tem nos falado. E no caso aqui de Paulo também não foi diferente. Paulo é um extraordinário exemplo de fé, de dedicação, de obediência incondicional ao Senhor. Ele é realmente um exemplo para nós. E esse recorte que a gente separou para mencionar, que se trata de uma tempestade que ele vivenciou, né? Na sua última viagem missionária, uma viagem que ele estava fazendo, já como um prisioneiro, indo para Roma. E nessa tempestade, né? Quando eu estava lendo, me chamou muita atenção essa última frase do versículo, em que ele diz, né, que perdeu-se a esperança de vida. E eu pensei, né, eu falei, Senhor, como isso aconteceu com Paulo? Ele cogitar isso na sua mente? Isso é tão comum, né, nos dias de hoje. Essa tempestade, a gente pode trazer uma analogia para nossas vidas, que são as tempestades diárias que a gente vive também. Ele vivenciou num barco isolado, num mar sem outra perspectiva, né? Sem terra, sem nada, mas um vento forte, bravio, e o céu escuro, sem iluminação por causa da falta do sol, né? Como a gente viu aqui, nem estrelas para os guiar. Foi uma situação muito difícil aquela. E a gente também, muitas vezes, se encontra numa situação de dificuldade como essa. Sem chão, sem perspectiva, sem uma luz no fim do túnel, né? Talvez você que está aqui nos ouvindo esteja vivenciando isso, mas Paulo tem um ensinamento para a gente. Tem uma esperança, aquela que é pautada no nosso Deus, o Deus de Paulo. E é o que a gente vai aprender agora. Então, essa frase me chamou muita atenção, porque eu fiquei assim, tipo, observando só ela. A gente falou assim, será que Paulo estava mencionando que seria o fim? O seu fim eminente estava ali? Ele estava desesperado falando aquilo? Qual era? O que estava se passando no coração de Paulo? E aí eu comecei a meditar nisso, e estudar um pouquinho mais, e pude perceber que não. Apesar do fim estar iminente, ele não estava vivenciando isso. Esses sentimentos, essa insegurança, a falta de fé, não estava. E a gente pode perceber observando a história de vida dele. Então, aconteceram coisas com Paulo que modificaram a perspectiva dele, a aflição. E a gente vai meditar um pouquinho nessas experiências que são requisitos para se ter, ou é tipo o resultado dessas coisas que as pessoas podem permanecer inabaláveis como ele estava. Então, a primeira delas é o fato dele ter conhecido Jesus. É o primeiro requisito para a nossa vitória, para o nosso estado inabalável. Sobre como Paulo conheceu a Jesus, está escrito em Atos 9, e a gente conhece pela história a partir de Atos de sua vida, né? E sobre informações de historiadores, sobre como isso aconteceu, e como ele era antes, né? Era uma pessoa muito aplicada à religião judaica, ele tinha instrução muito forte e determinada no judaísmo. Ele diz que ele era um fariseu, né? Ele nasceu em Jerusalém,
ele tinha instruções, inúmeras instruções da própria cultura judaica, mas também outras culturas. Ele tinha conhecimento muito amplo de mundo, ele era poliglota, ele era uma pessoa assim, muito bem informada, muito mesmo. Mas quando ele conheceu a Jesus, toda aquela formação que ele tinha, toda aquela segurança e fundamento pessoal que ele tinha, aquilo ali, ó, acabou por terra. Ele, logo quando a gente conhece a história, quando ele se deparou com a fala de Jesus falando: Paulo, você está me perseguindo? E ele respondeu: Senhor, quem és tu a quem eu persigo? Somente uma pessoa que está humilde, está com temor, pode dizer ao outro, a Deus, né? Senhor, chamá-lo de Senhor. Dali a gente percebe que o Paulo, cheio de si, cheio de todo o conhecimento, ficou para trás. Ele se colocava como um servo. E foi assim. Ele mostrou essa transformação e essa conversão no novo Paulo no decorrer da sua história. Então, ele realmente conheceu a Jesus. Porque conhecer não é eu dizer, eu ouvi falar. Conhecer é temer, é considerar, é obedecer, como Jesus mesmo falou. Se vocês me amam, vocês vão ouvir, dar ouvidos ao que eu ensino. Então, esse é o primeiro requisito para se permanecer inabalável nas tempestades. O segundo requisito é nutrir um relacionamento com Deus. A gente pode verificar na palavra que Paulo continuamente vivia orando, jejuando, lendo a Bíblia, né? Sem falar que, como dizem os estudiosos, Paulo passou 14 anos aproximadamente até acontecer a primeira viagem dele. Então, 14 anos de reconstrução, ou aliás, de desconstrução do seu eu, para uma reconstrução de um novo homem. Então, houve uma transformação nele por conta de um relacionamento que ele manteve com Jesus. E isso tudo, e além disso, aliás, ele teve direcionamento. No decorrer do seu relacionamento com Deus, ele teve direcionamento do Senhor. Jesus, ele fala que em Atos 9,15, ele falou para Ananias, ele disse que Paulo seria um instrumento escolhido para gentios, seus reis e todo o povo de Israel. Então, ele havia um direcionamento, ele tinha um direcionamento claro do Senhor para a sua vida. Isso ajuda muito para uma pessoa se manter inabalável por ele ter um norte. Nós também temos os direcionamentos pessoais, diretos, que Deus pode nos falar. Se você não tem, né? Se a pessoa, o nosso ouvinte, não tem, pode buscar, porque Deus dá direcionamentos específicos para nós. Mas tem promessas, palavras e direcionamentos gerais. Em Mateus 28:20, ele diz também: e eis que estou convosco todos os dias. Então, essa é uma palavra muito forte e muito significativa para nós. Em qualquer momento que estivermos, quer de luta, quer de provação, quer de escassez, ou na bonança, saiba que você tem um Deus do seu lado, para te ajudar em qualquer circunstância que for. Ele quer compartilhar dos momentos difíceis da sua vida, da nossa vida. Ele quer compartilhar dos momentos de alegria. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele é uma pessoa com quem a gente pode realmente manter essa comunhão, esse relacionamento, conhecer cada vez mais a ele e nos fazer, assim, expressivos a ele, né? Que Deus quer isso, essa aliança
mútua, né? É isso mesmo. Então, Paulo tinha isso. E isso fez com que, naquele momento, ele não perdesse a sua fé. Outro requisito é a confiança na pessoa de Deus. Oséias 3,6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer, eu só confio em alguém se eu conhecer a pessoa. Não é assim? Nós fazemos assim. Eu não vou confiar nela sem conhecê-la. Então, é necessário que a gente pratique isso. Busque conhecer que esse Deus que é fiel, ele é amigo, ele é bondoso, ele trabalha para nós, ainda que nós não estejamos vendo. Ele trabalha em nosso favor. E ele nos ama muito, muito. Ele ama com o seu amor de pai, porque nós somos seus filhinhos queridos. Qual é o pai ou a mãe que não cuida, não ama do seu filhinho? Deus tem um amor muito maior. O amor dele é genuíno por nós. E ele quer se fazer presente nas nossas vidas com ações, com verdade. Isso eu preciso estar me envolvendo com ele, buscando ele, confiando ou conhecendo ele para confiar, né? Nesse Deus maravilhoso. E o último requisito é a fé, que foi assim crucial para que ele permanecesse inabalável, né? E a fé, ela é assim a amarração de tudo isso. A Bíblia fala em Hebreus que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Imagina você no meio dessa tempestade, essa tempestade que você está vivendo. Você e eu, né, como essa palavra falou profundamente comigo, em meio a uma tempestade. Sim, nós estamos aqui nos preparando para uma viagem tão importante para nós. E quantas vezes a gente olhava assim e via, não sei, né, se vai acontecer, não sei como, né? Mas a gente crê no Deus que trabalha, ainda que eu não esteja vendo. É assim em todo tempo. E a gente vai percebendo o agir de Deus aos pouquinhos. E tudo é para a glória dele. Então, se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus também. Porque a gente crê nesse Deus bondoso, maravilhoso, que qualquer que seja o resultado, é o melhor para nós. Né? A vontade de Deus, lá estava falando que é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade dele que ela prevaleça em nossas vidas. E nós que confiamos no Senhor, acreditamos que o que está ali é o melhor. Elias titubeou um pouquinho, né? Porque talvez ele queria uma coisa, aconteceu outra, mas Deus foi lá, com jeitinho, falar para Elias: ó, Elias, não é assim não, Elias, volta, porque a minha vontade, que é a perfeita, boa e agradável, vem cá, vem. E ele foi obediente, foi transformado e obedeceu. Não é assim? É assim que Deus faz conosco. E esta fé é um requisito maravilhoso, tremendo em nós, que ela só acontece mediante aos outros passos que aconteceu na vida de Paulo. Né? Conhecer Jesus, relacionar com ele, ter direcionamento e confiar na pessoa dele, que ele é fiel e imutável. E tem tudo de bom e melhor para nos dar. Ainda que o meu coraçãozinho esteja enganoso, pensando outra coisa, e querendo ou desejando outra coisa, o Senhor tem o melhor. Aleluia. Amém? Amém. Então, essa fé, ela é a ligação do passado, porque das coisas que você já vivenciou, ouviu a teu respeito e da pessoa de Deus. Ela é a ligação que amarra também o presente, porque é o que te faz inabalável no momento da dificuldade. E ela também é
envolve também o futuro, porque você espera aquilo que o teu olho não vê. Sim. Não é? Mas com certeza de que vai ser. É tremendo isso. Então, Paulo vivenciou isso nesse momento. Uma atitude de fé, aquela fé que Abraão vivenciou também, que está escrito em Hebreus 11, né? Que ele... Então, mesmo que tem um versículo em Hebreus 11, aliás, Hebreus 1:8 diz assim, olha, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Eu acredito que Paulo estava vivenciando exatamente isso. Deus havia falado para ele, e os versículos posteriores, quando os irmãos podem acompanhar depois, ele teve a revelação de um anjo lhe dizendo que ele iria para Roma, e seria necessário ele estar lá, porque ele iria pregar o evangelho lá a reis, assim como Deus já havia falado em Atos, logo no início da sua conversão, não é isso? Ele, nesse direcionamento, então ele não morreria naquela tempestade. E essa fé, aquela mesmo que Abraão teve, foi a fé que motivou Paulo a permanecer, perseverando e acreditando no propósito que Deus tinha para ele. Amém? Então, nós que conhecemos esse mesmo Deus de Paulo, o versículo diz assim, olha, é o último. O versículo seguinte fala bem assim, olha, o verso 23 diz, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Então, não tenha medo. Esse mesmo Deus de Paulo é o seu, é o meu Deus. É o Deus que cuida das nossas vidas. E ele nos diz, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu vou com você. Eu vou passar por essa tempestade contigo. Amém? Amém. Que o Senhor continue falando em nossos corações. O verso, a última frase desse capítulo diz, dessa forma todos chegaram salvos em terra. E é assim que será conosco. O Senhor vai nos fazer permanecer inabaláveis, porque Ele é fiel e nos ama. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pai. Beijos. Gente, muitas pessoas chegaram. E eu quero dar um abraço em todas vocês. O tempo já foi. Mas Deus abençoe o seu coração e te alcance com graça, misericórdia e paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.